Está no Evangelho que escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 17, a partir do versículo 11, um texto que conta o milagre, mas também sobre gratidão, que é a nossa escolha de hoje, sermos gratos a Deus. Gratos porque hoje o Davi está completando 15 anos, né, Davi? Que maravilha, então, motivo para agradecer a Deus. Capítulo 17, versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Que texto maravilhoso, né? Algumas lições rápidas que nós tiramos desse texto. Primeiro, todos eles estavam na mesma condição, os 10. Todos eles estavam enfermos, todos eles estavam condenados à morte, porque a lepra levava fatalmente à morte. Todos esses 10 tinham que estar excluídos da família, não podiam conviver com a família no mesmo ambiente como nós, sentar à mesa, poder ali assistir um programa, conversar. Não, eles tinham que ficar isolados. Os 10, eles também tinham que abrir mão da vida secular, social, das amizades, do trabalho, dos afazeres. Se tinha uma empresa, não podia mais estar na empresa. Se tinha um comércio, não podia estar no comércio. Se era um trabalhador CLT, não podia mais estar no seu local de trabalho. Quem gostava de praticar esporte não podia mais estar juntos. Então todos os 10 estavam com as mesmas limitações, implicados de poder estar vivendo uma vida normal, como eu e você temos a oportunidade. Daqui a pouquinho a gente vai para casa, se não vai para um restaurante, nós estaremos alimentando e todo mundo lá juntos, à mesa, conversando. Eles não podiam fazer isso. Primeira lição, os 10 se encontravam nas mesmas condições, limitados e excluídos da sociedade, e com uma sentença: vocês morrerão por essa enfermidade. Também os 10 puderam aproveitar a oportunidade. Deus nos proporciona oportunidades. Hoje, nesse dia 29 de março de 2026, Deus, pela sua graça e misericórdia, irmã Silvana, está nos dando uma oportunidade. Estar aqui é uma grande oportunidade que Deus concedeu a mim e a você, porque nesse ambiente há uma presença gloriosa de Deus. O Espírito Santo flui neste lugar, e estar aqui então é uma certeza de que aonde Deus está, aonde o Espírito Santo está, algo maravilhoso vai acontecer. Essa é uma certeza. Aonde Deus se encontra, tem coisas maravilhosas para aqueles que foram ao seu encontro, aqueles que o reconheceram como Senhor. Eu quero acreditar que você entrou aqui com essa certeza: Deus está nesse ambiente, porque a Bíblia não falha. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Então Ele está aqui. Deus habita no meio dos louvores. Então Deus está aqui, e se Ele está aqui, eu posso me encher da sua presença. Eu posso sim acreditar pela fé que tem milagre para a minha vida também, como aconteceu na vida desses 10 homens. Eles aproveitaram a oportunidade. Jesus está passando e nós não podemos perder, porque a medicina não pode mudar o nosso histórico.
Há uma condenação que a medicina não pode mudar. Há uma sentença de morte que a medicina não pode mudar. Há um diagnóstico que não tem cura. Mas ali está passando Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. Eles já tinham ouvido testemunhos daquilo que Jesus havia feito. Eles sabiam do poder sobrenatural que estava em Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eles haviam ouvido falar de Jesus. Eles já ouviram testemunhos daquilo que Jesus tinha feito na vida de outros, a sentença que Deus havia mudado na vida de outros. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso, Jesus é compassivo, Jesus é gracioso e Ele está aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia, que bom ouvir de Jesus, que Ele veio a esse mundo por amor a mim e a você, aleluia, e o amor dEle não está limitado ao maior milagre que nós podemos ter, que é a salvação. O amor dEle também é para cura, é para portas que se abrem, é para portas que se fecham. O amor dEle está disponível para todos aqueles que acreditam que Ele é o próprio amor. Aqueles homens ouviram falar de Jesus e tinham uma oportunidade. Eu escolho clamar e pedir a Jesus por uma mudança de vida, ou nós vamos nos conformar com a sentença que está sobre nós? Como você está aqui hoje de manhã? Conformado com a vida que você está levando? Com a situação? Olha, não tem jeito, fazer o quê? Como o Zeca Pagodinho diz, né? Leva a vida, deixa a vida me levar. Acho que é mais ou menos isso. Será que é desse jeito que você está? Conformado com a situação da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua saúde, da sua empresa? Ah, pastor, fazer o quê? Nós não esperávamos isso, mas aconteceu. Eu não sei se foi uma falha lá atrás, se foi uma falha hoje. Eu não sei se eu me programei mal, se eu não eduquei certo, se eu não escolhi corretamente. Eu não sei, pastor. Mas hoje a vida está assim, fazer o quê? Agora é viver desse jeito. Eles poderiam ter escolhido isso. Olha, nós fomos acometidos pela doença, o diagnóstico é morte, vocês têm que sair de casa, vocês têm que sair do trabalho, vocês têm que viver numa aldeia isolados. É assim que vocês vão viver. Vamos fazer o quê? Vamos ver quem vai morrer primeiro. E aí os que vão ficando, um vai ajudando o outro. Eles poderiam ter escolhido isso. Diante de saber que Jesus está passando, eles poderiam ter escolhido, olha, vamos ficar quieto. Mas eles, ao ouvir sobre Jesus, gerou dentro deles uma viva esperança. Sabe como Jeremias diz, trago à memória aquilo que me dá esperança. Eles disseram, puxa vida, Jesus está lá, está passando. É a nossa oportunidade de mudar de história. Ele já mudou a história de tanta gente, vamos gritar. E eles fizeram certo, eles começaram a gritar sem se aproximar, porque não podiam se aproximar. Apesar de Jesus tocar no leproso e não ficar leproso, eles respeitaram. No texto que nós lemos, eles chegaram a uma distância de Jesus, ficaram distantes dele, ao ponto da voz deles alcançar o ouvido de Jesus. E o texto que nós lemos diz que eles começaram a gritar, mesmo à distância, o suficiente para que Jesus pudesse ouvir. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus ouve a sua voz. Clama a mim e responder-te-ei com coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clame ao Senhor, faça ouvir a tua voz, Ele vai te compreender, Ele vai definir que é você, Ele conhece o tom da tua voz, o timbre dela, Ele sabe qual é o filho, qual é a filha que está falando, como nós sabemos. Eu tenho neto, eu tenho a Carol, sei quando é o neto, eu sei quando é a Carol. Deus tem a definição completa da sua voz, o timbre, o tom, Ele sabe que é você que está falando. Então não perca a oportunidade de dizer, Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Faça ele ouvir a tua voz. Ele sabe o que você precisa, mas faz chegar diante dele na oportunidade que você tem, dizer: Senhor, eu estou precisando sim de uma solução para o meu problema, está acontecendo isso, o Senhor sabe disso, mas eu estou aqui clamando, porque a tua palavra diz que aquele que clama recebe, que os seus ouvidos se inclinam, que o Senhor abençoa, que a sua mão está estendida, e eu quero ser tocado pela tua graça e pela tua misericórdia. Aqueles homens gritaram e Jesus ouviu. E foi simples assim. Não, Jesus não precisou fazer nada de extraordinário. Não aconteceu de imediato. Essa semana, alguém contou o testemunho, na nossa manhã aqui com Deus, de que o filho dela estava com uma enfermidade que a medicina não conseguia curar. E aí um dia ela orou a Deus lá no quarto, porque a escola chamou e disse: olha, tem que levar para casa, não pode ficar em casa desse jeito. Não dá para ficar na sala com os alunos desse jeito, tem que levar embora. E ela foi, ela estava no trabalho, teve que sair do trabalho, pegou ele, levou para casa, a roupa toda grudada no corpo. E aí ela chegou em casa, teve que dar um banho nele para tirar aquela roupa grudada, tantas feridas que estavam no corpo, não tinha cura, não curava. E ela testou isso. Se fosse hoje, talvez falariam que era uma lepra. E aí ela cuidou daquela criança, mas ali ela colocou na cama e orou a Deus. Que o Deus criador de todas as coisas, do Jesus que levou sobre si as doenças e enfermidades, tinha toda a autoridade e poder para curar o filho dela. Ele teve um sono, dormiu, e ao acordar no mesmo dia, acordou sem nenhuma mais ferida no corpo. Sarou completamente. Ela pegou aquela criança, ela louvou, glorificou a Deus. No outro dia ela levou para a escola. As professoras olharam e falaram assim: mãe, você trouxe ele de novo? Eu trouxe. Mas olha como que ele está. Até hoje. Hoje ele já é casado, tem 2 filhos, esse filho dela. Já tem 2 filhos, já é homem, formado. Até hoje, as professoras que conhecem ela, que foram professoras dele, falam o milagre que Deus fez na vida do filho dela. Até hoje, Deus é glorificado na vida daquele homem hoje. É assim. Fale com Deus. A minha mãe um dia, minha irmã está aqui, ela tinha uma ferida na perna, tinha procurado em tantos lugares também, viu aqui no Mogi Guaçu, que disse que tinha aqui um homem que era muito bom, um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, não sei, que tinha uma medicação. Ela veio, foi para todo lado. A ferida estava na perna dela, e aonde escorria aquela água que minava, abria de novo. Então, ela estava sofrendo com aquilo. E eu era criança, eu dormia no colo dela na igreja, e por umas 2 vezes eu fiquei lá na igreja fechado, dormindo, Miriam? Eles esqueceram eu lá. E aí eu dormia lá, porque a gente morava no fundo da igreja, eles conversavam com os irmãos, se empolgavam, depois ia embora, fechava a porta da igreja e eu acordava naquele escuro. Nossa, Deus do céu, ainda bem que era igreja, E assim eu estava lá no colo dela, ela foi um culto de oração, ela terminou a oração, ela falou assim: Jesus me curou. E eu falei para ela assim: curou nada, mãe, a ferida está aí ainda. Falei isso, criança. Mas naquela noite ela deitou, dormiu, e acordou no dia seguinte e não tinha mais nada. Porque Jesus cura. Nós precisamos ter essa fé, como esses 10 homens tiveram. Porque Jesus não fez nada de extraordinário lá para chamar atenção. Sabe o que Jesus disse para eles? Olha, façam o que tem que fazer. Vá mostrar para os sacerdotes que vocês estão curados. Mas eles estavam leprosos ainda. Como é que eu vou mostrar para o sacerdote para ser reintegrado à família, ser reintegrado ao templo, ser reintegrado à sociedade, se ainda estamos leprosos? Mas Jesus falou isso para eles, mas assim: vai lá mostrar para os sacerdotes. Mas ainda estamos leprosos, como é que a gente vai mostrar para ele que nós já estamos curados e sermos reintegrados à família, à sociedade, ao templo, se ainda estamos leprosos? Talvez essa seja a sua dúvida aqui hoje de manhã. Mas como? Se ainda eu estou sentindo uma dor aqui, se o problema ainda está na minha casa, isso talvez tenha impedido você de receber
plenitude daquilo que Deus tem para você. Mas nessa manhã Ele te trouxe aqui para que a sua fé seja fortalecida, para que ao sair por aquela porta você diz assim: eu já tomei posse da minha vitória, eu estou caminhando rumo à minha cura, eu estou caminhando rumo à minha vitória, eu estou caminhando rumo à libertação do meu filho, da minha filha, da minha família restaurada. Eu já estou caminhando, vendo pelos olhos da fé o milagre acontecendo pelo poder glorioso daquele que eu creio que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Os 10 saíram da mesma maneira, chegaram leprosos e agora saíram com a mesma fé, para mostrar para o sacerdote que estavam curados. Porém, durante o caminho vai acontecendo, um começa a olhar para o outro assim e dizer assim: nossa, parece que está restaurando a sua orelha, deixa eu ver. Nossa, é mesmo, a sua orelha parece que está ficando boa. O seu nariz também, deixa eu ver. Olha, o meu nariz estava todo ferido, mas agora tá. Nossa, porque eles não tinham espelhos. É um olhando para o outro e começou a chamar atenção. Olha, está mudando aqui, ó, aquela ferida que estava no seu pescoço, não está mais. Aí começa a descer, vê a mão. Nossa, fomos curados mesmo, Jesus nos curou. Eu acredito que foi um abraçando o outro ali. É choro daqui, é choro de lá, é alegria daqui. Um pula para lá, acho que corre para lá, o outro corre para cá. Mas o que está acontecendo? Olha a alegria, nós somos curados. A gente vai voltar para casa, a gente vai voltar para a sociedade, a gente vai ter uma vida normal de novo. A sentença de morte foi retirada de nós. Aleluia. E aí 9 deles empolgados com essa alegria da cura, dizem: agora vamos lá, então é para contar para o sacerdote, vamos lá. E ele vai e continua a caminhada, porque não viam a hora de voltar para a família, bater na porta da casa e dizer: bem, eu estou aqui, mas você não pode, vem ver o que está acontecendo. A mulher vai lá, abre o portão e vê o marido agora restaurado, aleluia. O outro vai lá, bate na casa da mãe: mãe, eu estou aqui, mas você não pode, eles vão te apedrejar, vão te matar. Mãe, vem aqui para você ver. E a mãe sai e vê o filho curado. Eu acredito que foi aquele ambiente de abraço, de choro, de gente caindo por terra, feliz por aquilo que Jesus fez. Mas como aconteceu isso? Foi Jesus que me curou. Muitos verão aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O nome dele vai ser glorificado através da sua vida, aleluia. 9 empolgados com o milagre, a pressa para ver a família, a voltar para a sociedade, esqueceram de voltar para agradecer aquele que fez o milagre. E não é assim? Às vezes Deus dá uma benção para nós e nós ficamos tão empolgados com a benção que a gente esquece de agradecer a Ele. Uma empresa que Deus nos proporcionou a oportunidade de abrir, e nós estamos prosperando, a gente fica tão feliz, quer contar para a família: olha, eu comprei agora um balcão novo, eu abri uma filial, olha, eu contratei mais 5 funcionários. Conta para todo mundo a bênção, mas esquece de agradecer a Deus. Por quê? Porque as coisas estão tão boas, você está tão feliz com aquilo que está acontecendo na sua vida, a conta bancária subindo. Hoje eu já posso ter um pouco mais de conforto, morar numa casa melhor, fazer um passeio com a família. E aí a gente começa a se ocupar com tanta coisa ao nosso redor, por aquilo que não foi nós, foi Deus que nos proporcionou. Foi graça de Deus, Ele nos proporcionou tanta coisa boa, e a gente começa a ficar tão empolgado com aquilo que Deus deu, e quer compartilhar assim com a esposa, com o esposo, às vezes com os filhos, com os amigos, que esquece que foi tudo Deus que deu. Porque a sentença deles era de morte. Quem proporcionou a oportunidade de voltar ao convívio da família, da sociedade, ao templo, foi Jesus. Jesus, pela graça e misericórdia dEle. Mas muitos esquecem disso. E na empolgação das conquistas momentâneas dessa vida, porque Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele também exige de nós prioridade. O que diz em Mateus 6,33? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, Daiane, eu acrescento na sua vida.
Pode confiar em mim, vai acontecer. Deus não tem problema nenhum com o seu progresso, com o seu sucesso. Pelo contrário, sabe quem mais se alegra com o seu sucesso? É o seu pai, é a sua mãe. As suas conquistas são motivos de alegria para o pai e para a mãe. Então eles festejam talvez mais do que você, de ver um filho conquistando uma casa própria, de um filho conquistando uma empresa, de um filho conquistando um bom emprego, de um filho estar gozando de saúde. Quando um filho fala, pai, eu fui no médico, eu fiz lá um exame, o diagnóstico está tudo normal, o coração da gente quer explodir de alegria. Ou seja, você que é falho, a Bíblia diz que nós somos falhos, maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos e queremos o bem deles. E imagina Deus como Ele quer o seu bem, como Ele se alegra com as suas conquistas, que Ele vai proporcionando para você oportunidades, e você vai fazendo o correto, e as coisas vão acontecendo, você é obediente como aqueles 10 que saíram obedecendo, tiveram fé para receber a cura. Deus se alegra, mas Ele também espera de nós a gratidão. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Davi no Salmo 103 diz, bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendigo a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum sequer dos seus benefícios. Gratidão. Mas um no meio do caminho, curado, pulou, chorou, abraçou, mas diz assim, eu vou voltar. Não, mas a gente tem que mostrar para o sacerdote, a gente precisa voltar para casa. Primeiro eu vou voltar. Eu não sei quanto que ele caminhou para frente, mas eu sei que ele voltou com alegria para dizer, Jesus, eu estou aqui, eu fui curado. Prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus havia mudado a sua história. Um decreto que havia sobre ele, Jesus quebrou e deu a oportunidade para ele de voltar a ter uma vida normal. Que nessa manhã nós possamos receber tudo aquilo que Jesus tem para nós e tomarmos posse, e o nosso coração possa estar agradecido a Deus por todos os seus benefícios. Porque 10 deles, recapitulando, estavam na mesma condição, aproveitaram a mesma oportunidade, tiveram a mesma atitude de clamar e gritar por Jesus, ouviram a voz de Jesus, obedeceram a ela, tiveram fé para caminhar, para ir para a bênção. Um voltou, e esse que voltou não foi somente curado da lepra. Esse que voltou, apóstolo Paulo, eu disse que os 10 gritaram à distância. Tem muita gente que está à distância de Jesus, está gritando, Ele te ouve, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Mais feliz foi aquele que voltou, e Jesus está aqui agora. Se eu estava impedido de estar perto, porque eu era leproso, agora nada mais me impede de dizer, Senhor Jesus, eu quero estar pertinho de Ti, porque o Senhor me curou. O Senhor mudou a minha história, Jesus. Se antes eu gritei à distância, agora eu posso estar pertinho, eu posso tocar, eu posso sentir, eu posso ter o privilégio de estar na Tua presença, Jesus. E eu quero estar contigo, Jesus. Que nessa manhã, você que talvez tenha gritado à distância de Jesus por algo, hoje Ele te dá a oportunidade de você chegar pertinho dele e dizer, Jesus, 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 eu reconheço que foi o Senhor que mudou a minha história. Se o pecado, a lepra me distanciava de Ti, hoje o Senhor me limpou e eu posso estar perto de Ti. Aleluia! Aquele homem teve o privilégio de chegar agora perto de Jesus, aquilo que os 9 não tiveram, ele chegou perto de Jesus. Nessa manhã, aproveite a oportunidade, chegue perto de Jesus. Aleluia! E algo tremendo acontece na vida daquele homem, muito mais do que o milagre que outros 9 também receberam, porque eles receberam a cura física. Mas aquele homem que aproximou de Jesus, chegou pertinho de Jesus, teve a oportunidade de ouvir Jesus dizer assim, homem, levanta, porque a tua fé te salvou.
A tua fé te salvou. Esse é o maior milagre que nós podemos receber. 9 ficaram limitados a uma bênção, a cura, tremenda bênção. Mas esse foi além, aleluia. Aqueles que são gratos a Deus vão além. Aqueles que são gratos a Deus vão além. Como está o seu espírito de gratidão a Deus? Porque a gratidão abre portas. E nessa manhã o Senhor está escancarando portas para que nós possamos ser gratos a Ele. E não viver apenas um milagre, mas viver a oportunidade de estar na presença dEle e receber dEle essa palavra. Vai, a tua fé te salvou. Deus abençoe em nome de Jesus.